Fala, Senhor, para a igreja, amém? 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 Toma aí o seu assento nessa noite, adorando, glorificando o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso. E na unção de Deus nós venceremos as lutas, as batalhas. Eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite, mas eu sei que você vai sair daqui vitorioso na presença de Deus. Se você entrou triste, abatido, cabisbaixo, preocupado, decando lá abraçar, já descansa o teu coração no Senhor, porque o Senhor está fazendo maravilhas a favor da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Diz aqui que a unção de cura já está neste lugar. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar, confirmando com a palavra que o Senhor me deu nessa noite, em nome de Jesus, amém? 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Serei bem breve, bem simples as minhas palavras, mas eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? 2 Reis, autor desconhecido, glórias a Deus, mas o compilado dessas escrituras aqui, anônimo, vai dizer que buscaram conhecimento dessas escrituras em algumas histórias, em escritos históricos, mas já a tradição judaica diz que o autor é o profeta Jeremias. Então é muito importante nós sabermos, quando nós lermos a palavra do Senhor, as escrituras, quem é o autor, o que ele quer dizer, o que ele tem a revelar através do Espírito Santo, através das escrituras deles. Então o Senhor, Ele vai falar conosco através da palavra dele, algo grandioso, algo que você vem buscar, não da parte do homem, porque o homem não tem nada, eu não tenho nada para você, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele tem algo grande, Ele tem algo sobrenatural, Ele tem algo que vai alegrar o teu coração, vai fazer você se regozijar na presença dEle nesta noite, em nome de Jesus, amém? Diz aqui na escritura no versículo 15: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, Eliseu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mais são os que estão conosco do que está lá no mundo, tentando afrontar, tentando tirar a nossa paz, a nossa alegria, tentando nos desanimar. Mas é aqueles que estão conosco, porque conosco está o exército do Senhor nessa noite, para guerrear a minha e a tua causa. Nós vemos aqui que fala que Eliseu orou a este moço que estava ali em Dotã juntamente com Eliseu. E eu confundi esse moço, vou confessar para vocês, com o moço de Geazi. E esse moço não era Geazi, porque Geazi é dispensado no capítulo anterior, quando ele é atacado de uma lepra. E por que ele foi atacado de uma lepra? Pelo fato de mentir para o profeta Eliseu, para o fato de querer se apossar daquilo que não era dele. Alguns presentes que Naamã tinha preparado para o profeta Eliseu, Geazi queria se apossar. Ei, meus amados, não se aposse, não tente pegar aquilo que não é teu. Aquilo que é teu é bênção para a tua vida, é o Senhor que prepara. Geazi, ele queria pegar aquilo que não era dele, ele mentiu. Eliseu falou assim: meu coração não foi contigo quando Naamã deixou o seu carro e foi atrás de você? E realmente não foi. Sabe por quê? Porque Eliseu, quando fez a obra de Deus, usado por Deus para profetizar para Naamã, ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele foi usado por Deus. E foi por isso que Naamã quis presentear ele. Mas ele não fez aquilo por presente.
porque ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele era um profeta de Deus, homem de Deus na terra, para fazer a vontade do Pai, e fazer o bem sem olhar a quem, e sem esperar nada. Era isso que Eliseu estava fazendo. Mas Geazi não. Geazi pôs os olhos naquilo que não era dele. Não coloque os olhos naquilo que não é teu, decando lá da sai. Porque aquilo que é teu é bênção, é próspero para a tua vida, vai fazer você prosperar, vai te enriquecer, não vai trazer dor para a tua vida. Porque aquilo que Deus prepara nos enriquece, não nos causa dor, não faz os nossos corações ficar afligidos, não, de maneira alguma. Foi por isso que ele foi atacado de lepra. A lepra de Naamã. Ele saiu da presença do profeta Eliseu leproso, branco como a neve. Então não tente pegar aquilo que não é teu. Não vá, não cresça os olhos naquilo que não é teu, aquilo que Deus não preparou, que não é para você. Descansa o teu coração, porque aquilo que Deus tem é maior, é grande. Os teus olhos enxergam aqui, no terreno, mas o Senhor está preparando algo lá no sobrenatural, lá nas regiões celestiais que você nem está vendo ainda, porque os teus olhos espirituais não se abriram. E quando ele ora para esse moço aqui, foi para que ele enxergasse o âmbito espiritual. Ele estava chegando só o terreno, só o carnal. Então não era Geazi, era outro moço. E antes de Eliseu entrar em cena, nós vemos que ele estava ali no Rio Jordão, cortando viga para ampliar a casa, que era a casa dos profetas, aonde se ensinava aos profetas, os filhos dos profetas. Veja bem, muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo as coisas do dia a dia, que a guerra não vai se levantar contra a nossa vida. E é aí que nós se enganamos. É aí que nós se enganamos. Eliseu estava ali no Rio Jordão, cortando viga para ampliar a casa dos filhos dos profetas. Ele nem imaginava que logo após os versículos à frente, a guerra ia se levantar contra Israel. O rei da Síria, Ben-Hadad, ia se levantar contra o povo de Israel. Mas Eliseu estava ali. Seus servos convidaram, os filhos dos profetas convidaram ele para ir cortar viga no Rio Jordão, para ampliar a tenda, para ampliar, porque ali se expandiu. O que Eliseu estava fazendo era algo grandioso aos olhos dos filhos dos profetas. E muitos começaram a chegar ali para querer aprender. Meus irmãos, quando você faz algo de bom, tem uma repercussão muito boa, sabia? Então procure fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, porque vai ter repercussão. Mas saiba de uma coisa, aquilo que você faz de mal, de ruim, também tem repercussão. Não para bom, mas sim para ruim, para destruição, para perdição. Por isso procure fazer o que é bom. Então, muitos queriam seguir a Eliseu. Ficou pequeno, ficou apertado. Eliseu, o lugar que nós estamos diante da tua face está estreito. Vamos ampliar. Vamos até o Rio Jordão para cortar madeira, para cortar umas vigas, para ampliar a casa. Sabe o que Eliseu falou no primeiro momento? Ide. E esse ide aqui soa muito estranho, porque Eliseu, ele estava na direção, ele era a liderança, ele tinha que estar à frente. E o Senhor vai falar com líderes nessa noite, viu? Decanto lá para cima. Você que é líder, não vai passando as suas responsabilidades de maneira alguma. Você tem que estar à frente, você tem que estar à frente, liderando, fazendo aquilo que Deus te ordena. Não é aquilo que o seu coração quer, é aquilo que Deus quer. Se Deus te escolheu como líder, faça por onde? Se Deus te escolheu como líder lá dentro do seu lar, faça por onde você tem como pai
Dá uma palma aí. Decampo lá pra sai. Se Deus te escolheu como líder lá no seu emprego, seja um bom líder. Porque isso vai ter recompensa para você. Então Eliseu falou, não ide. Aí teve um servo que falou assim, esse camarada está querendo fugir. Esse camarada está querendo, se pirulitar. Aí teve um que falou, serve-te de ir com eles. Aí sabe o que ele falou? Acho que ele se arrependeu do que ele tinha falado. Eu irei. Sabe por quê? Porque lá na frente o profeta Eliseu ia ter que entrar em cena. Porque quando ele estava ali cortando viga, ele e os filhos do profeta, teve um que deixou o ferro do machado cair na água. E aí sabe o que ele falou? Sabe a quem ele clamou? A Eliseu, profeta de Deus, que tinha que estar ali. Era líder, era liderança, não podia fugir, não podia passar a responsabilidade de maneira alguma. Não passe as suas responsabilidades. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar um chão, Ele vai te dar graça, decampo, não abraçar, mas não passe as suas responsabilidades. Sabe o que aquele servo falou? Ai meu Senhor, era emprestado. A ferramenta que ele havia pegado era emprestada. E quantos não têm pegado ferramentas emprestadas aí? Ferramentas que não estão ajustadas, e aquela ferramenta ela não estava ajustada para determinado serviço. Meus amados, não fique pegando ferramenta emprestada. Use a sua ferramenta. Aleluia. Começa a afiar a tua ferramenta de campo lá para cima. Começa a afiar a tua ferramenta na campo lá para cima. E começa a usar a tua ferramenta. Eu não sei que ferramenta é essa. Se é a ferramenta da oração, do jejum, da palavra, eu não sei qual ferramenta que é. Mas afia a tua ferramenta e usa a tua ferramenta. É muito fácil, é muito cômodo. Quando você pega uma ferramenta emprestada, a sua responsabilidade é maior. Sim ou não? Já quando a ferramenta é sua, se você perder, se você quebrar, a responsabilidade é totalmente sua. Por isso não fique pegando ferramenta, olhando para a ferramenta dos outros, do seu irmão. Aleluia. O meu irmão ora melhor, ele prega melhor, ele tem a dicção melhor, a oratória melhor. Mas você foi buscar em Deus? Você foi se preparar, se capacitar? Porque o Deus que capacita, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. Ele dá um chão, Ele dá virtude, Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, é só você falar, eis-me aqui. Me capacita, Jesus. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá autoridade. Porque Ele está aqui nesta noite, Ele está passeando no nosso meio, a unção do Espírito Santo, ela está descendo na minha e na tua vida, ela está quebrando as cadeias, ela está destruindo o jugo, ela está colocando a muralha nesta noite, Ele tem vitória para mim e para a tua vida nesta noite. Abre o teu coração. Tem uma unção diferenciada neste lugar, declamo lá abraçar. Tem porção dobrada do Espírito Santo para mim e para a tua vida nesta noite. Você vai sair diferente, você vai sair renovado, você vai sair impactado, declamo lá, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesta noite em nossa vida. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira a preocupação. O Senhor está tirando toda a fadiga, todo o cansaço, todo o peso espiritual, declamo lá sai. O Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está destruindo todo o jugo, todo o peso, todo o jugo, todo o fardo. Seja repreendido, seja colocado por terra esta noite, pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor.
espera nele. Aleluia. Espera somente nele. Porque Ele está trabalhando. Ele está fazendo o melhor em prol das nossas vidas. Xarabracanto, labrasai. Glória a Deus. Nós vemos aqui que ele clamou. E Eliseu perguntou: aonde caiu o ferro? Então ele corta um pedaço de madeira e lança sobre as águas. E o que acontece? Aquele ferro flutua. E aí fala para o moço: pode pegar. Pega. Agora imagine se Eliseu não tivesse ali naquele mistério. Se ele tivesse ficado no seu conforto, no seu bem prazer. Não, nós temos que ir para a batalha. Se o Senhor nos chamou, vai, que o Senhor vai te dar a vitória. Então nós vemos aqui que logo em seguida o rei da Síria, Ben-Hadad, ele fazia guerra a Israel. E ele consultou com seus servos, o rei da Síria: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas havia o profeta Eliseu, homem de Deus, que revelava tudo que Ben-Hadad falava lá no seu quarto de dormir. Tudo que ele arquitetava contra o povo de Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu. Você crê que Deus ainda revela os seus? O Senhor ainda revela o seu querer, a sua vontade, para aqueles que têm o coração contrito, o coração quebrantado, um coração voltado verdadeiramente para fazer a vontade de Deus. E Deus revelava para Eliseu. E Eliseu fala para o rei de Israel, para que ele se precavesse de passar por tal lugar, porque ali estaria o exército da Síria. Então o que ele faz? Ele se guarda não uma nem duas vezes. O rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, ele se guarda de passar. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do profeta e dando crédito à voz do profeta. Muitos não dão crédito à voz de profeta nesse lugar aqui. Muitos não dão. Se você crê nos profetas, você vai prosperar. A palavra do Senhor que nos diz. Você fica olhando: será que aquele irmão vai revelar, vai profetizar, né? Não, para com isso. Deus da glória. Para com isso. Os homens que estão aqui estão capacitados para orar pela sua vida, te abençoar, e declarar vitória sobre a tua vida. O pastor não escolheu qualquer um. Foi Deus que colocou no coração do pastor para colocar os homens de Deus aqui para orar pelas suas vidas. Não fique escolhendo, porque se você ficar escolhendo, talvez naquele dia que você escolher, seria outra pessoa que ia declarar a tua bênção e a tua vitória. E aí? Meu Deus. Aleluia. Não veja com os olhos carnais. Olhe com os olhos espirituais. Esse moço que acordou de madrugada aqui, ele olhou com os olhos carnais. Ele viu só o exército da Síria, mas não viu os carros e cavalos e carros de fogo do Senhor que estavam ali cercando aquela cidade, que estava em volta de Eliseu. Ele não viu, porque os olhos espirituais estavam fechados. E quanto de nós estamos com os olhos espirituais fechados na presença do Senhor? Deus da glória. Muitas vezes o anjo está do teu lado, te guardando, te livrando 24 horas do dia, mas você não está enxergando. Mas o anjo do Senhor está do teu lado. Aleluia. Está te guardando a sua vida, a sua família, o seu lar, os seus pertences. Tudo que diz respeito a você, o Senhor envia anjos para guardar, para livrar. E muitas vezes nós não enxergamos. Ele se resguardou de passar ali, o rei de Israel, porque ele ouviu a voz do profeta. E aí, o coração do rei da Síria ficou intrigado. Ele achou que
dentre os servos dele, alguém estava entregando aquilo que ele arquitetava lá para o rei da Síria, para o rei de Israel. Enganado estava ele. Se levantou um servo e falou: não, meu senhor, é o profeta Eliseu, que revela tudo que você arquiteta, que você fala aí no seu quarto de dormir. Fala ao coração do profeta, e ele fala para o rei de Israel. Aí sabe o que ele fala? Então prepara cavalos, carros e o exército para ir atrás de Eliseu, lá em Dotã. Eliseu estava lá em Dotã, escondido, protegido pelo Senhor. E eles vão de noite, cercam a cidade, e esse moço se levanta muito cedo. Imagino que ele se levantou sem propósito, sem orar, sem buscar a Deus. E aí quando ele se levanta e vê o exército inimigo cercando aquela cidade. Ele não vê o exército de Deus, porque os seus olhos espirituais estavam fechados. E quando o Eliseu chega perto dele, ele fala: ai meu Senhor, o que faremos? Decando lá para Sara. Meu Deus. Aí Eliseu fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Porque conosco está o braço de ferro, o punho de ouro, com eles estão o braço de carne, decando lá para Sara. E aquela cidade estava cercada com o exército de Deus, com cavalos e carros de fogo, cercado naquela cidade, cercado em volta de Eliseu. E aí Eliseu ora ao Senhor. Olha a importância da oração, e uma simples oração: Senhor, abra os olhos deste moço. E os olhos do moço abriu, e ele começou a enxergar o exército de Deus decando abraçar. Que nesta noite nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o exército de Deus que está trabalhando e pelejando em prol da minha e da tua causa nesta noite, decando abraçar. Há um grande exército de Deus sobre a tua vida, te guardando e te livrando de todo o mal, de toda a cilada do inimigo. Não temas, não temas, descansa o teu coração, porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, e o inimigo não vai impedir aquilo que Deus vai fazer nesta noite. Toda a arquitetura de Satanás está caindo por terra nesta noite. Toda a armadilha, toda a perseguição, toda a afronta, todo o principado, toda a potestade, o Senhor está jogando por terra nesta noite. E nesta noite o Senhor vai te dar vitória. Laços do inimigo, o Senhor está quebrando nesta noite sobre a minha e sobre a tua vida. Declaramos. Glória a Deus, seja Deus, aleluia. E Eliseu ora de novo, para que Deus cegasse o exército inimigo. E Deus vê, ouve e atende a oração de Eliseu. E aquele exército da Síria, ele é cegado, ele é contaminado com a cegueira. E aí sabe o que Eliseu fala? Não é este o caminho, não é esta a cidade. E ele conduz aquele exército até o meio de Samaria, aonde estava ali o rei de Israel. E aí o rei de Israel, Jorão, pergunta: feri-lo-ei, meu pai? Sabe o que Eliseu fez? Falou: de maneira alguma, coloca pão e água para eles comerem. Olha o que você vai fazer com o teu inimigo. Você vai dar pão e água para o teu inimigo.
Eliseu fez com que o rei de Israel desse pão e água. E despedisse eles para o seu Senhor. Olha que vitória grandiosa. Olha o trabalhar de Deus, que tremendo. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida nessa noite. Ele vai trabalhar de uma forma sobrenatural lá em Campo. Ele vai trabalhar onde você nem imagina, mas é onde que você necessita e precisa que Ele venha trabalhar em prol da nossa vida, para que possamos sair em posse de vitória. Se você crê nessa noite, já aplauda ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Aplauda, 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 aplauda.